Dificuldade para concentrar, impaciência, falta de memória, oscilações de humor, isso é familiar para você? Esses são sintomas clássicos do TDAH. Também são sintomas da falta de sono. Hoje nós vamos ver a relação próxima que existe entre o sono e o TDAH e vamos trazer 9 dicas práticas para te ajudar a dormir muito melhor. Embora a gente cite o caso das crianças e dos adolescentes, em alguns momentos o foco desse vídeo é o sono e o TDAH em adultos. Então, vamos lá? Hoje nós temos muitas informações confiáveis sobre o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e sobre os distúrbios do sono, como a insônia, apneia, fase atrasada do sono e muitos outros. E é também muito bem estabelecida a relação entre o TDAH e os distúrbios do sono. E mais ainda, alguns sintomas causados pelo TDAH também são causados por noites ruins de sono. Então, nós vamos começar entendendo um pouco melhor sobre o TDAH. Ele é um transtorno que abarca sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Em algumas pessoas predomina um tipo mais desatento e em outras mais hiperativo, agitado, mais impulsivo. Esses sintomas afetam o desempenho escolar, a família, os relacionamentos, a carreira e muitas outras áreas da vida. Na prática, a pessoa tem dificuldade para conseguir controlar, regular a sua motivação. Para algumas coisas, ela é muito motivada, super, hiper focada. Para outras, falta energia e disposição. E não é má vontade, é o cérebro dela que funciona de uma maneira diferente. Se você convive com alguém que tem TDAH, ou se você mesmo tem TDAH, sabe do que eu estou falando. É um sofrimento para a pessoa conseguir se concentrar em determinadas tarefas, concluir trabalhos e muitas vezes cometem erros por desatenção. Para algumas, ficar parado, prestando atenção em alguma coisa pode ser um desafio, porque o cérebro dela está procurando atividades mais estimulantes que façam mais sentido para ela. Isso tem a ver com o circuito do cérebro que trabalha com a dopamina. A dopamina é uma molécula que faz com que nós tenhamos motivação, energia. Nas pessoas com TDAH, esse sistema funciona de maneira diferente, com menos dopamina. São pessoas que podem ser até mais criativas, enxergam outros pontos de vista diferentes, mas que têm mais dificuldade para focar e para controlar a sua atenção e os seus comportamentos. O TDAH começa na infância e está presente em aproximadamente 5% da população. Ele é mais diagnosticado nos meninos, mas não porque os homens tenham mais TDAH, mas porque no sexo masculino a tendência é que o tipo predominante seja o hiperativo impulsivo. Já nas mulheres, o tipo desatento é mais predominante, o que pode chamar menos atenção e deixar o diagnóstico mais difícil. Para fazer o diagnóstico, é muito importante consultar um especialista que vai analisar a sua vida como um todo, desde a infância até os dias de hoje. E um adendo aqui, cuidado com o autodiagnóstico. Você já deve ter visto um monte de vídeos nas redes sociais falando sobre os sintomas e provavelmente já suspeitou ou até tem certeza de que tem TDAH. Essas informações rápidas, fast food, podem mais atrapalhar do que ajudar. Às vezes, a gente se contenta com essas explicações e não entende exatamente o que acontece conosco e nem tem um tratamento adequado. No caso do TDAH, o tratamento é fundamental para uma vida melhor, mais significativa. Ter dificuldade de atenção ou não conseguir ficar quieto não são suficientes para o diagnóstico. Agora, qual a relação entre o sono e o TDAH? Nós dissemos no início do vídeo que muitos sintomas do TDAH são idênticos aos sintomas da falta de sono. Quer ver? Irritabilidade, falhas de memória, dificuldade de concentração. Esses e muitos outros são sintomas comuns. Isso pode deixar o diagnóstico mais difícil. Por isso, é importante examinar a vida como um todo, em várias áreas e considerando as várias fases que você já viveu. Pessoas com TDAH tendem a ter um sono mais curto, mais dificuldades para iniciar e para manter o sono e têm um risco aumentado de desenvolver algum distúrbio do sono. E essas dificuldades variam de acordo com o tipo de TDAH que a pessoa manifesta. Pessoas mais desatentas tendem a ter um horário de dormir mais tarde, enquanto pessoas mais hiperativas, impulsivas, tendem a desenvolver mais a insônia. E é aqui que os problemas começam a aumentar. Se uma pessoa que já tem TDAH começar a dormir mal, os seus sintomas pioram. Fica mais difícil se organizar, ter ânimo, motivação, prestar atenção, controlar os seus impulsos.
Isso pode desencadear, a longo prazo, outros transtornos, como a depressão, ansiedade, aumento de peso e outros problemas de saúde física. A sonolência pode trazer diversas dificuldades para o dia a dia. Uma pessoa com TDAH e privação do sono pode dormir em lugares inapropriados ou até mesmo perigosos, como dirigindo, por exemplo. E não é só a pessoa com TDAH que sofre. Os cuidadores de pessoas com TDAH tendem a desenvolver maiores índices de depressão, ansiedade, estresse. Por isso, todos precisam de apoio. Agora nós vamos falar brevemente sobre alguns transtornos do sono e a relação com o TDAH. O primeiro é a insônia. Quem nunca passou pela situação de ir se deitar tranquilamente, colocar a cabeça no travesseiro e de repente a mente decidir que vai resolver todos os problemas do cosmos? Brota uma energia do nada e a cabeça não para. Você já passou por isso, né? Pois é, no TDAH isso ainda é mais frequente. Pessoas com esse transtorno podem sentir que a noite é o momento ideal para se envolver nos seus projetos e ideias, já que é um período do dia mais silencioso e agradável e a chance de ser interrompida é menor. A fórmula é cérebro acelerado, mais impulsividade e má administração do tempo mantém a pessoa acordada até muito tarde. E aí nós temos outro ponto. O nosso organismo aprende as coisas e funciona por hábitos. A mente fica condicionada a ligar, ficar acelerada quando vai para a cama ou mesmo quando chega à noite. Isso faz com que seja mais difícil desligar, desacelerar para dormir. Com isso, a pessoa tem mais dificuldades de atenção durante o dia seguinte, fica mais cansada, impulsiva e tende a se envolver ainda mais com atividades à noite, o que piora o sono. E a roda continua girando. Agora, distúrbios do sono com ritmo circadiano. Os adolescentes, em especial, sofrem mais com o descompasso entre a necessidade do corpo e os horários da vida social. O relógio biológico dos jovens está naturalmente regulado para ir dormir mais tarde e boa parte das escolas tem aulas para essa faixa etária no período da manhã. Inclusive, fica a dica aí para as escolas. A vida de todo mundo seria muito melhor se os adolescentes tivessem aulas mais tarde. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Voltando, no TDAH, esse avanço no horário de começar o sono é ainda maior. É comum pessoas com TDAH também terem esse início do sono atrasado, cerca de 1 ou 2 horas mais tarde do que o padrão da população, o que faz com que durmam ainda menos. Distúrbios respiratórios do sono e síndrome das pernas inquietas. Até 1/3 das pessoas com TDAH têm distúrbios respiratórios do sono, incluindo roncos e apneia. Isso leva a um sono mais perturbado, agitado e menos reparador, o que também piora o dia seguinte. E até 50% das pessoas com TDAH pode apresentar síndrome das pernas inquietas, que é um transtorno que dificulta o início e a manutenção do sono devido a sensações desagradáveis de inquietação nos membros inferiores. Agora que nós entendemos um pouco melhor a relação entre o sono e o TDAH, vem a pergunta de $1 milhão. O que fazer? Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu joinha e o seu depoimento aqui nos comentários. Então, vamos lá? Número 1. Tenha um sono regular e consistente. Se você dorme pouco durante a semana, pode ser tentador dormir até mais tarde nos finais de semana. Porém, não é possível recuperar o sono perdido. O que é possível é regular, organizar o sono. Se você dorme demais aos finais de semana, o seu corpo fica confuso, sem saber o que está acontecendo, sem saber que horário seguir. Isso é o que nós chamamos de jet lag social. E as pesquisas mostram que dormir demais é tão prejudicial quanto dormir pouco. Falando em números, dormir menos de 6 horas e mais de 9 horas pode causar os mesmos prejuízos para o nosso organismo. Então a regra é resistir à tentação de compensar o sono aos finais de semana. Número 2, defina horários. Aqui no canal nós temos uma máxima. Você pode até não gostar de rotina, mas o seu corpo gosta. Estabelecer horários é fundamental para o seu organismo entrar no ritmo automático, que faz com que, no mesmo horário, ele produza substâncias que induzem o sono, como a melatonina, por exemplo. E como nós vimos, pessoas com TDAH tendem a não se planejar à noite para aproveitar um ambiente mais tranquilo. Portanto,
Estabeleça um horário para dormir e pense nele como se fosse uma espécie de prazo no trabalho. Aí você coloca um horário limite para fazer as suas atividades e também para começar a relaxar para dormir. Número 3. Pense no amanhã. Ficar acordado até tarde pode parecer legal agora, mas no futuro pode trazer problemas. Isso é especialmente difícil para pessoas com TDAH. Para evitar essa armadilha, tire um momento para pensar como será amanhã se você ficar acordado até tarde hoje. Imagine o quanto vai ser difícil levantar da cama, como vai ser estressante chegar no trabalho e como o dia vai parecer super longo quando você estiver cansado. Agora, pense em como o dia melhora quando você dorme bem à noite. Número 4. Identifique os obstáculos. Pare para pensar por que você fica acordado até tarde e o que leva a essa situação. Pergunte para si mesmo se é por coisas pequenas como ficar muito tempo no celular à noite ou se é mais por razões maiores, mais complexas, como se atrasar para o trabalho e precisar ficar até tarde para compensar. Identifique primeiro os eventos que começam essa sequência de acontecimentos. Reconheça os momentos em que você toma as decisões que direcionam como será o restante do seu dia ou a noite. São nesses momentos que você realmente pode fazer algo diferente. Número 5. Cuidado com os cochilos. Os cochilos podem ser ótimos no momento correto e na duração correta, e em especial para quem não sofre de insônia. Para quem está com sono desregulado, isso pode piorar ainda mais a situação, especialmente se ocorrer próximo do horário de dormir. Cochilos longos, de 1 a 2 horas, indicam que você não está dormindo o necessário e podem atrapalhar o seu padrão de sono, tornando mais difícil dormir no horário certo. Isso acaba te fazendo precisar de um outro cochilo longo no dia seguinte. Você pode quebrar esse ciclo ao se esforçar durante o dia, sem tirar cochilos, indo para a cama na hora certa. À noite pode até ser difícil, mas o dia seguinte vai ser melhor. Número 6. Pare de mentir para si mesmo. Todos nós contamos pequenas mentiras para nos permitir fazer coisas que nós sabemos que provavelmente não deveríamos fazer. Quando se trata de dormir, a gente pode dizer coisas para nós mesmos como eu não preciso de tanto sono, ou então eu vou compensar isso no final de semana. Também é possível que a gente avalie errado quanto tempo vai levar, ou por impulso, nos envolvamos em atividades que nós sabemos que vão demorar mais do que nós estamos admitindo para nós mesmos. Como dizer, eu vou dar uma olhadinha rápida aqui nas redes sociais antes de ir para a cama. Embora essas mentirinhas possam ter um pouco de verdade, se nós formos honestos mesmo, vamos perceber que elas são menos verdadeiras do que nós queremos acreditar. Portanto, é importante lembrar que essas pequenas mentiras são, no máximo, excessivamente otimistas e que provavelmente nos deixarão insatisfeitos mais tarde. Número 7. Pergunte-se por quê? Você está sacrificando o tempo de sono para fazer coisas que normalmente não faria? Por exemplo, ficar acordado até tarde pode ser uma maneira de ter um tempo tranquilo só para você, ou de se divertir após um dia muito cansativo no trabalho? Esses desejos são muito válidos, mas será que você está tornando a sua vida mais difícil sem perceber ao comprometer o seu sono? Talvez seja possível encontrar outros momentos para realizar essas atividades. Provavelmente nós não temos respostas simples para isso, então é importante esperar e ponderar bem. Quais mudanças você precisa fazer na sua vida para se sentir satisfeito e descansado? Número 8. Revisite a medicação. Medicamentos de liberação prolongada podem ser úteis para melhorar o seu desempenho durante o dia de trabalho, mas até que ponto eles afetam a sua noite? Se você está saindo bem durante o dia, mas enfrenta problemas à noite, talvez valha a pena conversar com seu médico sobre a possibilidade de adicionar uma dose de ação rápida no final da tarde. Algumas pessoas têm dificuldade de adormecer quando ainda tem muita medicação ativa nos seus corpos. No entanto, quando o TDAH não é tratado, pode ser complicado gerenciar a rotina noturna e a hora de dormir. Converse com seu médico e experimente para descobrir o que funciona melhor para você. Número 9. Capriche nos bons hábitos para o sono. Além desses pontos mais específicos para o TDAH, há medidas que servem para todas as pessoas e que certamente vão auxiliar muito quem tem esse transtorno. Se você já acompanha a gente aqui no canal, conhece bem todas elas, mas não custa nada relembrar, não é mesmo?
cortar a ingestão de cafeína e álcool algumas horas antes de adormecer, evitar telas pelo menos 1 hora antes de dormir, evitar atividades físicas e atividades que envolvem hiperfoco à noite, tornar a cama um lugar livre de estresse, ou seja, deixar a cama somente para dormir e para o sexo, exercício físico, de preferência de manhã ou à tarde e bastante exposição à luz solar, uma boa rotina de sono, uma boa rotina durante o dia com horários para alimentação, trabalho, estudos e atividades físicas, otimizar o ambiente em que você dorme, cuidando para diminuir os ruídos e a luminosidade, e invista bastante em bons relacionamentos. Isso certamente vai ajudar muito também o seu sono. Nós sabemos que são muitas coisas e que o assunto está longe de se esgotar em apenas um vídeo. Mas a nossa intenção é encorajar você a observar como está o seu sono e como a sua vida pode mudar investindo em hábitos para dormir melhor. Entender como o sono se relaciona ao TDAH é central para escolhas melhores. E se você sentir necessidade de um apoio para realizar essas mudanças, pense na possibilidade de fazer a TCCI, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental para Insônia. Nossos terapeutas do Diário do Sono estão à disposição para te ajudar a dormir muito melhor. Bem, por hoje é só. Se esse vídeo ajudou você de alguma forma, que tal curtir, comentar e compartilhar com seus amigos? E não esqueça também de deixar suas dúvidas sobre esses e outros assuntos. Quem sabe pode ajudar alguém que tenha TDAH a melhorar ainda mais a sua vida? E nós fazemos isso porque fazer você dormir bem é tudo de bom para nós. Tchau!